É isso mesmo, cara. Para conseguir ser aprovado em todos os vestibulares que eu fiz de primeira, eu tive que fazer a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno, tintim por tintim. Ah, Vinícius, então quer dizer que aquela coisa lá que eu tô pensando que o Ronaldo fez, você também fez para conseguir passar em medicina? Oh, que isso aí, velho. Viaja não sou. Não viaja em mim, não. Isso aqui é conteúdo sério de preparação para vestibular. O que a gente implementou aqui do Ronaldo é outra coisa, não é isso que você tá pensando, não. Então vamos lá que eu vou te explicar o que é esse efeito Ronaldo Fenômeno. Eu sempre gosto de fazer analogias, comparações entre a preparação para o vestibular e o atleta, porque é um contexto bem parecido. A gente tem que buscar formas de aumentar o nosso desempenho para vencer as competições, seja no esporte, seja na preparação para o vestibular. E o Ronaldo Fenômeno, que é um atleta de alto desempenho, na tentativa de melhorar ainda mais o seu desempenho nos treinamentos, ele adotou uma nova estratégia. Ele passou a treinar os jogos de futebol com pesos extra nas pernas. E a ideia dele era a seguinte: se eu conseguir me acostumar a treinar com pesos com mais dificuldade do que o normal, quando eu tirar esses pesos para jogar o jogo de verdade, eu vou me sentir muito mais leve do que os outros jogadores, vou conseguir correr muito mais que eles. E acaba que os estudos sobre os treinamentos de futebol evoluíram de uns tempos para cá e essa estratégia não é mais adotada para o futebol, mas é um raciocínio muito poderoso que a gente pode implementar nos estudos e só foi graças a isso que eu consegui ser aprovado de primeira em vários vestibulares concorridos que eu prestei. E essa estratégia aplicada para os estudos é você se acostumar a fazer questões de bancas que tem um nível de cobrança, de exigência acima da sua banca principal. E aí quando você chegar para fazer questões de fato da sua banca principal, elas vão até parecer mais fáceis, porque você está acostumado a estudar, fazer questões de mais alto nível. E eu levava esse efeito Ronaldo Fenômeno tão a sério, cara, que na minha primeira preparação em 2021 eu nem fiz simulados Enem, eu não fiz nenhuma prova antiga do Enem até o final do ano. Isso porque eu ia fazer 3 vestibulares ao longo do ano: a FUVEST, a Unicamp e de quebra eu ia fazer o Enem. O meu foco principal era passar na FUVEST e na Unicamp nas primeiras colocações de computação. Então eu trabalhava fazendo provas antigas FUVEST e Unicamp, fazendo várias questões FUVEST e Unicamp e também com questões acima, com questões da AFA, do IME, até mesmo do ITA, para que quando eu chegasse e visse uma questão ali da FUVEST, ficasse até fácil para mim resolvê-las. Então acaba que eu nem olhei questões do Enem. E quando chegou no final do ano não deu outra, cara. Eu acertei mais de 90% na FUVEST, mais de 90% na Unicamp. No Enem 2021, tirei mais ou menos 820 de média. Como eu sou de escola pública, deu para passar até em medicina na USP. E isso é um raciocínio muito poderoso, porque vamos supor que você vai prestar a prova do Enem. Se você conseguir fazer questões da FUVEST, da Unicamp um pouco mais complexas, para as matérias mais teóricas de biologia, de história, de geografia, às vezes vai ter uma abordagem mais conteudista. Isso vai te forçar a relembrar de conteúdos que são importantes para o Enem. Por outro lado, das matérias mais práticas, que envolvem mais contas, de matemática, de física, vai te forçar a ter raciocínios um pouco mais complexos. Você vai ter que dominar um pouco mais a matemática, vai ter que dominar um pouco melhor os fenômenos físicos. Isso vai esticar melhor a sua corda, de modo que você tenha uma compreensão das ferramentas para resolver cada tipo de questão muito mais aguçada. Quando você voltar para fazer as questões do Enem, elas vão ficar até mais fáceis para você. Então eu posso garantir para você, cara, que pela minha experiência prática, o raciocínio do Ronaldo Fenômeno, ele vale muito a pena nos estudos e ele foi grande responsável por eu conseguir passar em vários vestibulares de primeira. Só que tem um detalhe: você não pode fazer essa inserção de questões de bancas muito mais difíceis de forma aleatória, sem uma racionalidade por trás do seu estudo. Então eu vou te mostrar como que você vai fazer essa organização, essa inserção, para extrair o máximo dos seus estudos nessa reta final. Mas antes, meu comandante, eu tenho um convite para fazer para você. Se você me acompanha aqui e ainda não deletou o seu Instagram, faz o favor de me seguir lá, o @mentorviniciusboys. Lá a gente consegue ter uma comunicação mais próxima, pode me mandar DM lá. Se você ainda não deletou, segue lá, valeu? Vinícius, como que eu devo fazer essa inserção? Já pego para fazer direto questões da FUVEST, da Unicamp, para eu já começar em alto nível? Não, meu amigo. Você vai começar a inserir questões de bancas um pouco mais acima quando você já tiver dominado o modelo de cobrança do assunto específico que você está estudando para a sua prova. Então, se você está estudando para o Enem matemática básica, quando você começar a dominar as questões de matemática básica do Enem, começar a acertar mais de 90%, 95%, aí sim você parte para questões da FUVEST, da Unicamp, de razão e proporção, de regras de 3 simples e composta, porque aí você vai esticar a corda. Você vai perceber que tem um modelo de cobrança um pouco mais exigente, você vai ter que ter um raciocínio um pouco mais rápido, você vai ter que desenvolver novas ferramentas de resolução. E quando você voltar com esse conhecimento para fazer a prova do Enem, você vai ficar ainda melhor. Então a ideia principal é você primeiro dominar o assunto na sua banca e em sequência aprofundar um pouco mais com questões das bancas um pouco mais difíceis. Certo, Vinícius? Mas então você me recomenda fazer simulados dessas provas um pouco mais antigas para treinar também? Não, cara, aí eu acho que já é demais. Você não precisa fazer simulados da FUVEST, da Unicamp, se você vai fazer o Enem, porque o seu foco é ficar bom na prova do Enem. A ideia é só você utilizar questões no seu estudo pontual. Então, por exemplo, estou estudando aqui óptica, peguei as questões do Enem para fazer, consegui pegar o esquema de como funciona, estou acertando bem, aí eu pego para esticar a corda do meu conhecimento
com questões da FUVEST, questões da Unicamp, e eu vou consolidar melhor o meu aprendizado. E se você fizer um estudo bom, conseguir fazer essas questões de vestibulares mais difíceis, vai ser difícil para você aparecer uma questão de óptica no Enem que você não saiba resolver. Então a ideia é você ficar tão bom nessas matérias, fazer questões de vestibulares tão mais difíceis, que fique difícil aparecer uma questão para você de cada um dos assuntos que você não saiba. E isso te coloca em condição de chegar na prova, em condição de gabaritar. Nas últimas provas que eu fiz do Enem, da FUVEST e da Unicamp, eu acertei mais de 90% porque eu tinha domínio sobre o conteúdo, eu estava acostumado a fazer questões de bancas ainda mais difíceis. Agora, se você aí não tem total clareza do que você precisa fazer para ter um estudo de altíssimo desempenho e quer ter a segurança de que você vai ter um estudo muito produtivo, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Borges. A gente vai performar uma análise de dados brutal em relação ao seu desempenho, a gente vai recalculando o seu planejamento para garantir que tudo que você estude hoje tem um impacto muito positivo na sua nota final. Então, para você conhecer mais, é o primeiro link da descrição, você vai cair no nosso formulário rápido, vai responder algumas perguntas e aí eu vou entrar em contato pessoalmente com você para te mostrar como isso tudo funciona na prática. Então, primeiro link na descrição. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para você hoje, espero que você tenha compreendido bem e aplique esse conceito do Ronaldo Fenômeno para conseguir melhorar os seus estudos. No mais é isso, grande abraço, até mais.